Muito obrigado. Eu queria agradecer o Felipe pelo convite, e a Johnson, em nome da Isabel, pela oportunidade. Eu vou conversar com você sobre anatomia cirúrgica do fígado. E eu programei essa aula focando em 3 momentos, talvez usando 3 frases de Henry Bismuth sobre a importância da anatomia do fígado na decisão técnica da cirurgia hepática. Desde muito tempo atrás, 1952, Lothar Jacob já demonstrava a relevância do entendimento da anatomia na cirurgia hepática, né? Essas imagens mostram uma dissecção do pedículo hepático numa hepatectomia, né, onde foi publicado em 1952 por Lothar Jacob. E aqui é interessante a gente ver que a primeira descrição foi a dissecção extrahepática do pedículo, e na outra imagem mostra uma abordagem das veias hepáticas através de uma frenotoracotomia associada à laparotomia. E por isso Henry Bismuth escreveu essa frase, né, que um ótimo conhecimento da anatomia hepática é fundamental para a cirurgia hepática moderna. Moderna, isso alguns anos atrás, quando ele escreveu isso, né? E a primeira tentativa de trazer o estudo da anatomia para nos auxiliarmos nas decisões técnicas da cirurgia hepática foi com Cuinot e popularizado pelo próprio Bismuth nos anos 80, onde ele escreveu 2 artigos, e a proposta da segmentação era o entendimento e a divisão do fígado em 8 segmentos, todos independentes, tanto no influxo como no afluxo sanguíneo. Cada segmento, então, totalmente independente. E aqui essa imagem, claro que todos vocês, essa imagem é familiar a todos, demonstra, então, os 8 segmentos do fígado, né, em sentido horário, onde mostra a independência de cada um desses segmentos, e é uma divisão que é muito acadêmica e muito fácil de ser entendida, né? As landmarks são os 2 ramos principais da veia porta e as 3 veias hepáticas. E, a partir daí, a gente consegue fazer entender bem a segmentação hepática, tanto superior como inferior. E isso usamos até hoje, pois ela é facilmente interpretada e vista também nos exames de imagem, onde a gente pode localizar com precisão a lesão hepática e programar a cirurgia baseado na segmentação. Cuinot também descreveu 3 principais técnicas de hepatectomia baseado nos estudos anatômicos. A primeira era uma dissecção junto do pedículo hepático, do ligamento hepatoduodenal, que é a A. Deixa eu ver se eu consigo. Que é a A aqui, então, no pedículo hepatoduodenal, que é semelhante à descrita por Lothar Jacob. A segunda é extrafacial e extrahepática, descrita pela primeira vez por Ton Tak Tung. E a terceira, então, fazendo a hepatectomia, em primeiro lugar, e depois abordando o pedículo, descrita por próprio Cuinot e Takasaki. A gente pode ver aqui que também em 1993 o Makushi já demonstrava uma das dificuldades da técnica baseada apenas na segmentação de Cuinot, né? Onde ele diz que a ressecção do segmento direito anterior era a cirurgia mais difícil hepática. Paralelo a isso, e muito mais recente, esses artigos são do ano passado, desse ano, cada vez tem mais se discutido a necessidade de preservar o parênquima hepático,
e, por outro lado, também a piora dos resultados quando a gente mantém um fígado remanescente isquêmico. Esse é um exemplo das formas tradicionais que podem ser feitas hepatectomia e das formas preservando o parênquima, né? Onde a gente consegue manter parênquima viável para possibilitar o paciente a ter ser novamente candidato a um tratamento cirúrgico no momento de uma recidiva. E por isso que Bismuth, nesse artigo, em 2014, ele comentou que será que a segmentação de Cuisinot exclusivamente ela se encaixa hoje na cirurgia moderna, onde a gente está operando pacientes com doença mais avançada, pacientes mais graves, pacientes reoperados. E a partir daí, nesse próprio artigo, ele tenta estimular e tenta popularizar novamente a nova proposta de segmentação feita por Takasaki e o conceito de Lennox. Então, agora eu vou comentar um pouquinho dessa proposta de segmentação, que é baseada no pedículo gliconiano. O pedículo gliconiano, todos sabem, ele é uma membrana que recobre toda a tríade portal e ele começa no ligamento epiduodenal, mas principalmente é denominado pedículo gliconiano, essa membrana que recobre a porta artéria via biliar intrahepático. Aqui a gente pode perceber também o pedículo gliconiano sendo o tronco, sendo dividido em dois ramos principais, ou seja, que ele chama ramos primários, e depois em ramos secundários, quando já está intrahepático. Então, o ramo primário esquerdo, direito, e depois os ramos secundário direito, médio, e o ramo secundário esquerdo, quando ele passa o ligamento redondo e entra no fígado. Aqui a gente tem uma visão maior dessa mesma fotografia, e essa divisão faz com que, e essa proposta faz com que a gente tenha no fígado 3 segmentos muito semelhantes em tamanho e volume, e mais a área do caudado, né? Então, são 3 segmentos irrigados e nutridos pelos 3 pedículos principais, pelos 3 troncos secundários principais do pedículo gliconiano, e mais a área do caudado, que é nutrido por ramos que vêm direto dos troncos principais do pedículo, dos troncos primários do pedículo gliconiano. Os limites entre um segmento e outro são dados pelas veias hepática direita e veia hepática média. Se a gente for comparar a segmentação hepática proposta por Takasaki é muito semelhante à proposta por Bismuth, mudando simplesmente a terminologia de, por exemplo, setor esquerdo para segmento esquerdo, setor anterior direito para segmento médio e setor posterior direito para segmento direito. Aqui eu vou mostrar agora algumas imagens que é bastante interessante, onde mostra o tronco, então, principal, o tronco do pedículo gliconiano, os ramos primários, os ramos secundários e o que é fundamental, os ramos terciários, onde possibilita o entendimento da anatomia e possibilita o aprimoramento da técnica chamada de cone, ou seja, ressecção em cone das lesões hepáticas. Aqui a gente pode ver, essas fotos foram tiradas do livro de Takasaki, né? Então aqui a gente pode ver a placa hilar demonstrando, após a dissecção da placa hilar, visualizando bem os 3 ramos secundários do pedículo hepático. Essa foto mostra, que é interessante, porque ela mostra a entrada dos 3 ramos,
né? Então, esquerdo, médio, direito, mas também orifícios menores, que são os ramos que vêm direto do ramo primário do pedículo glissoniano, nutrindo a área do caudado. Essa outra imagem, a gente pode perceber, aqui é uma divisão para cá, é o direito, aqui seria o médio e o esquerdo, mostrando, então, que a borda, ou a divisão entre um e outro, é feita pela veia hepática direita e veia hepática média. Aqui é outra imagem do caudado, mostrando ele sendo nutrido por ramos que vêm direto do tronco primário, né, esquerdo e direito. E o outro conceito que foi resgatado em 2008 por uma publicação no Hepatobiliary, que é o conceito da cápsula de Lennox, que foi descrita há 200 anos atrás, né? E o que é isso? Sempre se imaginou que o fígado era recoberto só pelo peritônio e a cápsula de Glisson recobria todo o pedículo. No entanto, os estudos de Lennox mostrou que essa cápsula ela envolve todo o fígado, inclusive a parte interna, como vocês podem ver aqui, seria o vermelho é a cápsula de Lennox, né? Então ela envolve todo o fígado, inclusive revestindo ele internamente, estando junto com o pedículo glissoniano, que seria o verde aqui. Eu tenho uma imagem melhor aqui que pode, talvez, representar melhor o que eu estou dizendo. Então, o vermelho é o pedículo glissoniano e o verde claro, o vermelho é Lennox e o verde claro é o pedículo glissoniano, né? Existem alguns pontos que são em amarelo aqui, que são as placas do ligamento umbilical e redondo, da vesícula biliar e da placa hilar. Esses pontos são pontos que é considerado as portas de entrada, onde facilmente a gente consegue separar o ligamento, a cápsula de Lennox da membrana glissoniana, ou da cápsula glissoniana. E isso facilitando a dissecção do pedículo extrahepático sem romper o parênquima, causando muito menos sangramento. Então, aqui essa proposta, baseada na cápsula de Lennox, ela tem 4 landmarks e 6 gates, né? Eu vou mostrar rapidinho, que já levantou a placa ali dos 3 minutos. Então, na verdade, é um mapa onde a gente pode ter os pontos de referência, né? O platô da vesícula biliar, a placa do ligamento umbilical, o ligamento de Arantes, e aqui o ramo para a área do caudado. Então, essa de uma foto, de uma visão anterior, tem esses landmarks, e daí os gates que vão favorecer a dissecção. Eu acho que as imagens vão falar por si. Aqui é de uma visão mais inferior, que também tem 4 landmarks. Então, a proposta é justamente a gente, acessando pelos gates, a gente tem uma possibilidade de dissecção extrahepática dos pedículos para todos os segmentos, muito mais tranquila e sem precisar romper o parênquima. Aqui um exemplo de uma dissecção proposta, então, utilizando o conhecimento de Takazaki e Lennox, que fazia a dissecção dos pedículos secundários extrahepáticos sem romper o parênquima, né? Então, aqui do pedículo do segmento médio. Aqui, eu só botei essa foto porque é fácil a gente entender o que é, então, a cápsula, a membrana glissoniana e a cápsula de Lennox. Eu não sei se a foto está clara, e vocês podem ver onde a gente tem a cápsula de Lennox e o pedículo glissoniano conseguindo um espaço entre o ramo aqui direito do pedículo glissoniano e o caudado aqui. E aqui, então, cerclado
como na foto, o pedículo glissoniano médio e direito. A outra possibilidade, seguindo os conceitos anatômicos de Takasaki, é a ressecção em cone, onde a ideia é fazer a ressecção em cone deixando pouco tecido isquêmico. E, para isso acontecer, tem que seguir seguir exatamente os ramos terciários, né, da cápsula do pedículo glissoniano. À esquerda é muito mais fácil, porque a gente vai junto ao ligamento umbilical, mas à esquerda, à direita, é muito mais difícil, e uma das técnicas, então, sabendo que a divisão do segmento está junto à veia hepática, é fazer uma hepatotomia seguindo a veia hepática, encontrando o ramo terciário e fazendo, então, a conização. A última, eu já estou acabando, então, consideração que eu queria fazer, que também está escrita por Bismuth nesse artigo de 2014, é que hoje, no mundo moderno, a principal anatomia deve ser a anatomia do paciente e avaliada individualmente. E, para isso, o Mauro é um expert disso, mas a gente tem vários dispositivos para fazer um ótimo estudo da anatomia do paciente previamente à cirurgia, como tomografia, como realidade virtual, realidade aumentada e a ultrassonografia transoperatória. Queria agradecer e lembrar a todos do congresso em setembro, Congresso Brasileiro. O programa está excelente, está muito bom o programa, com vários cursos pré-congresso, e foi prorrogada a inscrição com desconto, então convido todos a participar. Muito obrigado.